Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai falar sobre o solo, como ele é formado, do que ele é formado, os tipos de solo e tudo mais. Lembrando que é importante vocês estarem com o caderno de vocês quando assistirem essa aula e o livro também. Nesse caso, eu vou pedir para vocês lerem um texto, lá da página 504. Mas é importante vocês estarem também com o caderno de vocês para anotarem possíveis dúvidas, para quando a gente se encontrar ao vivo, na nossa aula virtual, vocês possam tirar as dúvidas, que aí vocês não esquecem as dúvidas e acabam tirando todas. Essa é a intenção, tá? Que ninguém fique com dúvida. E se caso tiver, o que é totalmente normal, e eu espero que vocês tenham, porque daí eu consigo ver que vocês realmente estão assistindo às aulas, estão prestando atenção e se esforçando. Ok? Então, vocês estejam sempre com o caderno e as dúvidas que vocês tiverem, anotem para me perguntar na aula ao vivo, ok? Então, eu quero que vocês vão lá na página 504 e leiam o texto que tem lá uma notícia que é sobre praia. Então, é bem importante que vocês leiam, se interem do assunto que a gente vai falar, para a gente poder continuar. Então, pode dar uma pausa no vídeo aqui e ler o texto lá que eu estou pedindo para vocês, tá bom? E no final desse texto tem algumas perguntas. Eu quero que vocês reflitam sobre essas perguntas. Não precisa anotar no caderno, mas se quiser, pode. Eu quero que vocês reflitam sobre essas perguntas, para vocês já saberem do que vamos falar, e eu tenho certeza que vocês já estão ligados. Então, depois de ler o texto, vocês vão perceber que ele fala sobre o intemperismo. Essa palavra não é estranha para vocês, porque a gente já falou na aula de rochas e minerais, e vocês provavelmente também já ouviram lá em geografia. Então, o temperismo é esse processo de transformação e desgaste das rochas. Esse desgaste das rochas que vai formar o solo. Então, esse desgaste pode acumular partículas e formar, então, as rochas que a gente viu, aqueles 3 tipos de rochas principais, ou fragmentar cada vez mais essas partículas e formar o solo. Então, o solo é feito de sedimentos, ok? São restos de rochas que é formado através do processo de intemperismo. Esse intemperismo ele pode ocorrer de 3 formas principais: por agentes físicos, químicos ou biológicos. Agentes, a palavra agentes vem de agir, é alguém que age sobre alguém ou algo que age sobre algo, nesse caso. Então, é quando o vento, a água, as mudanças de temperatura vão agir sobre as rochas. Nesse caso, vai ser um agente físico. Por exemplo, essa rocha aqui que tem lá no Ceará, na praia de Jericoacoara, que se chama rocha furada, pedra furada, também é conhecida. Por quê? O agente físico, água do mar, vento, as mudanças de temperatura naquele ambiente ao passar dos milhares de anos, fez com que essa rocha tornasse este formato, se transformasse nessa rocha. Então, é um processo de intemperismo físico. Ou no caso desse local aqui, que fica lá na Austrália, é uma ribanceira de areia, um solo arenoso de areia, e essa areia tem essas colorações diferentes, tá? É como se fosse uma montanha de areia. E essa areia ela tem colorações diferentes. Essa coloração diferente é devido ao tipo de partícula que compõe esse solo, ok? Então, nesse caso, é um fator químico que ocorre, é um agente químico, porque os minerais que compõem esse solo vão reagir entre si, estão formando essas colorações diferentes, ok? E também tem o intemperismo biológico. Biológico é de vida, de ser vivo. Isso mesmo, é o desgaste realizado por seres vivos. Por exemplo, o substrato, então, do mar, né, que é o solo do mar, lá embaixo na água. Essas coisas mais escuras aqui, ó, são seres vivos, são os ouriços do mar, tá? Todos esses escuros aqui, ó. Esses ouriços do mar, o ambiente onde eles vivem, o lugar onde eles moram, é o solo do mar, eles vivem lá no fundo do mar, eles não ficam nadando na água. Então, esse ambiente dele tem que proteger
esses indivíduos. E eles vão cavando. Então, esse solo, ó, fica parecendo pedras. Mas essas pedras, essas colunas de pedras, olha só, são os próprios ouriços que fazem. Eles vão cavando, 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 para que esse tipo de solo seja bom para ele sobreviver, para ele se desenvolver. E também de proteção. Então, eles vão cavando essas curvas aqui, essas entradas no solo, para sua proteção. Então, nesse caso, o intemperismo, que é uma transformação do solo, eles estão transformando esse solo ao passar do tempo, mas é um ser vivo que está realizando esse processo. Então, é um intemperismo biológico, ok? Então, nós temos esses três tipos de agentes possíveis de transformação e desgaste do solo. Então, como esse solo é formado? Todo solo ele provém de uma rocha pré-existente. Então, aqui no exemplo, um agente que vai atuar sobre essa rocha para formar esse solo seria um agente físico, que seria a chuva, como está representado aqui. Então, essa rocha pré-existente ela vai sofrer essa transformação em desgaste ao passar do tempo e então vai começar a ser formado acima dela, com o desgaste dela, um solo jovem, que a gente chama de solo jovem, ok? Esse solo, dependendo da quantidade de matéria orgânica que estiver nele, ele pode ser mais fértil ou menos fértil para a plantação e vida sobre ele. Quando eu falo matéria orgânica, sempre a gente tem que lembrar que orgânico está relacionado com seres vivos. Então, todos os seres vivos, e quando eu digo seres vivos, não só animais, também fungos, bactérias e plantas. Então, quando todos esses seres vivos morrem, eles se depositam no solo. E então, a partir daí, eles se tornam matéria orgânica para aquele solo. Então, esse solo vai absorver essa matéria orgânica e usar para fertilidade, para plantação e tudo mais, ok? Então, a partir do intemperismo, nesse caso por um agente físico, a chuva, o solo então é formado. Começa a ser formado, então eu chamo ele de solo jovem, porque está começando a ser formado ainda. Essa rocha está se desgastando. Então o solo, se eu for olhar a determinada profundidade, eu vou ver mais ou menos como nessa representação aqui. Tá? Tem várias camadas, várias cores, isso também depende da composição de cada camada dessa. Por exemplo, a camada mais profunda equivale àquela rocha inicial de qual ele foi formado, com que esse solo foi formado. Então, nessa faixa do solo mais profunda, mais interna, eu vou achar ferro, alumínio, cálcio, outros minerais, ok? Não vou ter matéria orgânica aqui. A matéria orgânica vai estar mais acima. Então, o solo, uma camada mais profunda, vai ter em sua maioria minerais. E essa camada eu também chamo de rocha matriz. Matriz vem de mãe, a palavra matriz. Então, mãe é o que originou as outras camadas. Então, essa rocha mais profunda eu vou chamar de rocha matriz, a que deu origem a todo esse solo acima dela, ok? Nessa porção intermediária aqui, que está entre a matéria orgânica, que está aqui na superfície, representada pelas árvores, pelos pássaros, entre a matéria orgânica e a matriz, então, tem umas características de minerais diferentes dos minerais encontrados na rocha matriz, ok? Então, por isso elas são mais vermelhas, porque são minerais diferentes, ok? E aqui nessa camada mais superficial, ou seja, perto da superfície, é rica em detritos de origem orgânica. Detritos são restos, tá? Fragmentos de origem orgânica. Então, lembra que eu falei, orgânico tem a ver com seres vivos. Então, são restos de animais, de fungos, de bactérias, de plantas, e eles vão se depor nessa camada aqui. E é graças a essa matéria orgânica que ainda exista vida nessa superfície, porque é isso que vai fazer a manutenção da vida aqui nessa superfície. Ok? Então, quanto mais matéria orgânica tiver nesse solo, mais fértil, mais vivo
vai ser acima dele, ou seja, mais plantas vai ter mais, e consequentemente mais animais, fungos, bactérias e tudo mais, ok? Então, do que o solo é composto? Existem dois tipos de componentes. O componente orgânico, como eu falei, tem a ver com os seres vivos, os fungos, as bactérias que estão lá no solo e vão decompor tudo que vier até ele. As larvas dos insetos, porque tem insetos. A larva é uma fase do ciclo de vida dos insetos. E essa fase, ela precisa se alimentar. E o principal alimento dela é nutrientes do solo. Então, no solo, as larvas dos insetos vão se desenvolver. Também tem as minhocas, que são seres vivos, são animais que vivem a vida toda no solo, entre o solo, se alimentando dos restos orgânicos, dos detritos orgânicos que existem ali. Então, componentes orgânicos, todos esses seres vivos, eles compõem esse solo, eles fazem parte do solo, ok? E os componentes inorgânicos, que são as partículas de rochas, que é o que forma a rocha matriz, né, que também faz parte do solo. Então, as partículas de rochas, a água, né, que é um componente inorgânico. Inorgânico é tudo que não é ser vivo. Então, a água não é ser vivo, o ar não é ser vivo, as partículas da rocha não é ser vivo. Então, tudo isso são componentes inorgânicos, que são os minerais, ok? Então, o solo, ele é sempre composto por esses dois. Em combinação com esses dois, compõe, então, um determinado solo, os componentes inorgânicos e orgânicos. Os tipos de solo vão variar dependendo da quantidade de cada um. Tem solos que vão ter mais componentes orgânicos do que inorgânicos, e vice-versa. E isso que vai definir o tipo de solo, que nós vamos ver a seguir. Nós temos três principais tipos de solo: o solo arenoso, o solo argiloso e o solo umífero ou solo orgânico, tá? Então, pelo nome, vocês já devem imaginar do que eles são feitos. Então, o tipo de solo, como eu vou definir, esse solo é isso, esse solo é aquilo? Eu ver o tamanho das partículas que compõem ele, o tipo dessas partículas e como elas se combinam, a composição, o que tanto tem nesse solo. Será que é só mineral? Será que é só matéria orgânica? É a junção dos dois? Tem mais um? Tem mais outro? Então, dessa forma que vai definir o tipo de solo. Por exemplo, no solo arenoso vem de areia, tá? Então, sim, a areia da praia, por exemplo, eu posso falar que é um solo arenoso, porque tem muito espaço entre as partículas, isso faz com que o ar entre mais facilmente entre as partículas, assim como a água também, tá? E com a água vem os nutrientes também. Então, esses nutrientes, eles conseguem adentrar nesse solo facilmente, porque as partículas são um pouco maiores, então elas têm mais espaço entre elas. Então, consequentemente, se eu tenho a água com os nutrientes, ar, passando facilmente lá para o fundo desse solo, então, dificilmente eu vou conseguir ter muitos seres vivos vivendo nesse solo, porque tudo vai acabar indo lá para o fundo desse solo. Então, tem pouca matéria orgânica. Ele é muito permeável. Permeabilidade, essa palavra, tem a ver com ultrapassar. O quão facilmente a água pode ultrapassar esse material. O quanto ele é permeável, o quanto ele deixa a água passar. Então, nesse caso aqui, ele é muito permeável, porque as partículas elas estão mais distantes entre si, então a água passa bem fácil, tá? Então, por exemplo, a areia da praia, que a onda vai até a areia a noite toda, e todo dia, de dia e de noite também, né? Mas a gente vai na praia geralmente de dia, e de dia a gente vê a areia sequinha, sequinha, mas isso não quer dizer que ela não foi molhada durante a noite. A maré sobe, pode molhar, mas como a água penetra facilmente entre as suas partículas, ela não fica molhada, a areia não fica molhada por muito tempo, tá? Então, a areia vai estar mais molhada próximo do mar, próximo da água, que é onde a água fica ali o tempo todo adentrando ela, ok? Então, o tipo de solo arenoso, ele é muito permeável, a água passa muito fácil. Mas,
Se eu tentar plantar alguma coisa nesse solo, não vou conseguir, certo? Porque a água vai passar reto e as raízes das plantas não vão conseguir reter essa água, reter esses nutrientes, porque a água vai ir lá para o fundo desse solo muito facilmente. O solo argiloso tem a ver com argila. Argila, que é usada em artesanato, vocês provavelmente já usaram na aula de artes ou usarão. Esse tipo é um solo também. A argila é um solo. A argila que é usada para artesanato, ela vem de um solo, ela é um solo, tipo de solo. Esse tipo de solo ele tem pouco espaço entre as partículas, porque as partículas são bem menores do que aquelas partículas lá de areia. Então, imagina só, os grãos de areia de uma forma muito, muito menor. São muito menores os grãos que compõem esse solo. E então, ele retém melhor os nutrientes e a água, porque as partículas estão mais próximas entre si, por elas serem menores. Quando a água adentra esse solo, ela consegue reter, ela consegue recolher, ela consegue conter essa água, que consequentemente essa água tem nutrientes, carrega nutrientes com ela. Então, o solo argiloso, ele até é bom para plantação, mas tem solos melhores, que retém melhor a quantidade de água e a quantidade de nutrientes. Vai depender também do tipo de plantação que se deseja, se a planta ela precisa ter muita água na raiz ou não. Então, vai depender. Mas o solo argiloso ainda é melhor para plantar do que o arenoso, certo? Por isso que em locais que tem areia não tem planta, a gente não vê vegetação nenhuma, porque esse solo não retém a água e os nutrientes responsáveis para realizar a fotossíntese das plantas. Então, aqui um exemplo de solo arenoso, que tem algumas rochas que vão sofrendo temperismo e formando esse solo ao passar do tempo. Aqui um solo argiloso, então reparem que o solo tem até uma coloração diferente, porque nesse caso aqui a água está mais retida. Isso faz com que a coloração mude, porque aqui as partículas estão mais juntas umas das outras, então fica mais escura. Tá? Então, a coloração, ela tem a ver com isso, com o tamanho das partículas e o tipo das partículas. Já o solo umífero ou orgânico, olha aqui a palavrinha de novo, orgânico. O que orgânico tem a ver? Com os seres vivos, ou seja, no caso do solo, o que me interessa é plantação, certo? Para o ser humano. Para o ser humano, o que importa é plantação. Então, um solo umífero, ou seja, um solo orgânico, ele tem mais matéria orgânica, contém humus. Humus é a matéria orgânica, ok? Então, o solo orgânico, o umífero, ele tem mais matéria orgânica. As partículas são tão pequenas que a gente só consegue enxergar as partículas que compõem no microscópio. Então, a areia da praia, se a gente pegar na mão, a gente consegue enxergar as partículas dela que compõem aquela areia, certo? Agora, o umífero não, a gente só conseguiria ver no microscópio. As partículas, cada partícula que compõe aquele solo. Então, nesse solo, ele tem muito humus, muita matéria orgânica. Isso ajuda na decomposição e, através da decomposição desse solo, dessa matéria orgânica que está presente nesse solo, desses fungos, dessas bactérias, dessas outras plantas que estavam ali, morreram e ficaram ali, porque as partículas são tão pequenas que retêm esses nutrientes e essa água. Então, essa decomposição produz nutrientes necessários para a plantação. Então, é ideal para a plantação. Então, toda planta que for plantada nesse tipo de solo vai ter logo ali na superfície já um monte de nutrientes e água. E isso vai ser excelente para a plantação. Então, o solo que é usado em plantação são os solos umíferos ou orgânicos, ok? Os argilosos até podem ser usados para determinados tipos de plantas, mas vai depender muito do tipo de planta. Mas ainda, perceba a coloração, essa coloração mais escura, mais úmida. A gente olhando, a gente já percebe que é um solo mais úmido. Ou seja, ele retém mais a água, tem mais água ali. Para uma planta crescer, isso é excelente, que ela precisa de água, nutrientes do solo. E daí a luz solar, o gás carbônico do ar. E também até os gases são mais disponíveis nesse tipo de solo, porque eles ficam aqui na superfície também.